Meus amados irmãos, quantos podem levantar suas duas mãos para o alto e dizer graças a Deus? Aleluia. Vire para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso. Só um sorriso, só um sorriso aberto, só um sorriso, né? E o de amor. Traz o microfone aí que eu gostei, ó. Pera aí, é que eu não sei essa música toda, ó. Mas o dinossauro da Pachante, o Eliandro tá aqui, né? Ele tá, irmãos, interessante. O Eliandro, você viu aqui o testemunho dele. Quantos lembram do testemunho do Eliandro aqui? Foi muito bonito, né? Aí ele veio sozinho hoje, tu acredita? Veio sozinho, irmãos. Né? Que legal, né? Aí ele está aqui servindo a Jesus, ofertando, cultuando a Deus. É o segundo culto dele hoje. Então, parabéns, parabéns. Como é que é a música? Vai, liga aí. É a segunda vez aqui, né? Não, culto hoje. Hoje de manhã eu estava lá no Aleixo, ele estava lá. Como é a música, Leandro? Dê um sorriso só. Só um sorriso aberto, só um sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar. Não vai cair, glória, nem tropeçar. Porque tem a vitória e só sabe ganhar. Porque tem a vitória e só sabe ganhar. Essa música é antiga. Eu vou aprender ela direitinho. Mas quem tem Jesus tem tudo. Amém? Fala a pessoa que está do seu lado aí. Você tem Jesus? Então você já tem tudo. Se você tem Jesus, você já tem tudo. Dê um sorriso. Tem que sorrir, irmãos. A vida é bela, a vida é uma alegria. A vida é maravilhosa. E hoje, meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. 3 textos no mesmo capítulo, com a mesma ênfase. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a ovelha perdida. Coloca aí no telão aí, tem uma arte bonita aí. A ovelha perdida. 3 cenários. Desses 3 cenários, meus amados irmãos, nós vamos aprender hoje que Deus, Ele nos ama tanto. E nós vamos também manifestar o amor dEle para com todas as pessoas. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos ler juntos. Diz a Bíblia: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Não é simplesmente, Jesus está falando, confrontado por fariseus, por escribas, religiosos. Vamos contextualizar para os nossos dias. Pessoas que eram da igreja, pessoas crentes, entre aspas, viviam a religião. E eles confrontaram Jesus, porque Jesus, ele não se misturava, ele não andava somente com os religiosos, com os crentes, com aqueles que praticavam uma religião. Ele comia com pecadores. Ele ainda recebia esses pecadores. E não simplesmente recebia, mas comia, ou seja, tinha comunhão. É interessante que você não chama um desconhecido para comer na sua casa. Muito raro. Isso chama-se penetra. Concorda comigo? Você só chama para a sua mesa quem você conhece. Quem tem pelo menos um nível de relacionamento, nem que seja mínimo. Ou seja, Jesus está falando, eu me relaciono com os pecadores e ainda tenho comunhão com eles. Eu sento na mesa para comer. E aí ele vai dizendo, baseado nesse cenário de confronto, baseado nesse cenário onde religiosos e pessoas pecadoras, Jesus ele fala 3 histórias. Ele compara, ele fala sobre parábolas. E olha, essas parábolas, irmãos, é o que nós queremos conversar hoje à noite. Parábolas que vão tocar o nosso coração, que toca a nossa vida, para dar rumo e norte e direção para a nossa história. E a primeira parábola, no versículo 3, é a parábola da ovelha perdida. Então Jesus lhe propôs essa parábola, versículo 4.
Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros de grande júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? Há júbilo com uma. Não é que está desmerecendo as 99, não é isso. As 99 já tem a revelação do Evangelho, as 99 já tem o arrependimento, já tomaram a decisão por Jesus, mas uma foi perdida. Uma é a questão de nós celebrarmos. Uma ovelha há uma grande festa, há um grande júbilo. Sabe, irmãos, eu começo essa mensagem com a primeira premissa. Primeira premissa de Romanos capítulo 3, versículo 23, se fala: pois todos nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado aí: você é pecador. Todos nós somos pecadores. Quem não tiver pecado aqui, interessante isso aqui, irmãos, não estava no meu script, mas se você procura uma igreja perfeita, escute isso aqui. Se você está procurando uma igreja perfeita, no momento que você entrou nessa igreja, você já tornou ela imperfeita. Por quê? Porque você e eu, nós somos pecadores. Mas, dentro desse mar de pecadores, e eu sou o primeiro, nós precisamos da glória de Deus. Nós necessitamos da glória de Deus. Precisamos entender isso. Que todos nós somos dependentes da glória de Deus. 1 Timóteo capítulo 1 está falando do apóstolo Paulo. E ele diz assim: fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem é pecador aqui? Então você tem a salvação em Cristo Jesus. Aí Paulo está falando: eu sou o principal. Irmãos, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. É a primeira premissa. A segunda premissa, irmãos: os nossos erros, escute aqui, os nossos erros não apagam o valor que nós temos. Você pode repetir para o irmão que está do seu lado aí: o seu erro não apaga o valor que você tem. Amém, meus amados irmãos? Não apaga. Não apaga. Queridos, os erros são inúmeros. Eu erro muito. Mas, sabe o que Jesus fez por você e por mim? Ele olhou para o seu erro. Ele olhou para o meu erro. Ele olhou para o seu pecado. Ele olhou para o meu pecado. E falou: por você, eu sou capaz. Sou capaz não. Por você, eu me coloco em sacrifício por morrer por você. Por mim. Por mim, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Por quê? É porque você vale a pena? É porque vale. É porque você tem valor. O preço que ele pagou é porque você não é qualquer pessoa. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o seu erro não apaga o seu valor. Jesus olhou para você e para mim e falou: por você eu morro. Por você eu morro. Por você eu dou minha vida. E é assim, queridos, que essa é a primeira parábola. A parábola da ovelha perdida. Queridos, a ovelha perdida. Entenda uma coisa. Por que aquele pastor falou bem assim: 99, vocês vão ficar aqui. Eu vou correr atrás daquela uma única ovelha. Por quê? Porque cada pessoa é importante para Jesus. Cada pessoa é importante para Jesus. Agora, entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas essas pessoas, todas as coisas. E corrupto.
1 Samuel, capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes à aparência, nem à sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos, aqui Davi, ele já ia ser ungido rei. Mas o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e viu o homem, o mais velho, o bonitão de toda a família de Davi. Esse bonitão, ele pensou, esse vai ser o rei. Ele pegou o óleo e já foi para ungir o rei, o novo rei de Israel. Aí Deus falou, não. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Fala a pessoa que está do seu lado aí para você aprender. Nós aprendemos. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Sabe o que eu aprendo? Eu estou vendo somente o exterior. Mas Deus aí está vendo o teu interior. Agora, presta atenção nisso aqui. Por que o homem vê o exterior? Sabe por quê? Porque mais importante para o homem é o exterior. Sabia disso? Mais importante para o homem é o exterior. As pessoas valorizam mais aquela pessoa dessa capa. As pessoas valorizam mais ainda a forma de se vestir. E aí, irmãos, você já caiu numa situação, eu já caí, de você olhar para alguém e falar assim, rapaz, esse cara não presta não. Não deve ser boa pessoa. Mas era exterior. Aí você começa a conhecer essa pessoa. Rapaz, essa pessoa é tão maravilhosa. As pessoas olham mais o exterior. Eu já vi pessoas que aí, sem conhecer, já julga. Fala bem assim, rapaz, esse cara aí deve ser muito brabo. Essa mulher, tu viu a cara dela? Carrancuda. Mas essa mulher, eu nem vou falar com ela. Nem vou falar com ele. Mas se você começa a conviver, rapaz, essa pessoa é mais doce do que o mel. Essa pessoa é maravilhosa. Alguém já passou por isso aí? Por quê? É porque nós vemos só o exterior. Nós só vemos o exterior. Mas quando você começa a andar e ver o coração, você descobre as maravilhas. Queridos, é interessante que nas 99 não há... Escute isso aqui, olha para cá. O pastor não está olhando a qualidade daquela que foi embora. Ele não está olhando se a pessoa é bacana, se é legal, se é bonita, é feia, qual é a cor, qual é o sexo. Ele simplesmente é uma ovelha. Ele deixou as 99 e foi atrás de uma só. Não olha a Bíblia, Jesus não está falando, eu só vou atrás de quem eu gosto, de quem eu quero. Não. Se é uma ovelha, então eu mereço e eu tenho o dever de buscar aquela única ovelha. Aquela única ovelha. Agora presta atenção numa coisa, sabe que eu aprendo? Que todos aqui, todos que estão nessa igreja, todos que estão fora dessa igreja, todos merecem carinho e respeito. Todos. Todos que estão aqui merecem consideração. Todos. É por isso, e essa é a visão de Jesus, é de olhar para aquela única ovelha, independente se ela traz resultado ou não, independente, é uma ovelha preciosa, e ela merece carinho e respeito. Jesus não está olhando o defeito daquela única. Jesus não está olhando, ele não prejulgou, por quê? Porque ele olha o coração. Ele olha o coração. Aí eu lembrei de uma música, que tem em português, mas na tradução ela é muito linda. A música Might to Save, escrita por Ben Fieldman e Robin Morgan. A música em inglês é assim: Everyone needs compassion, a love that never failing, let mercy follow me. Everyone needs forgiveness, the kingdom of Savior, the hope of the nation. Quem entendeu aí? Você não está na Paz Church? Você deveria saber inglês, irmão. Entendeu, Eliandro? Eliandro é fera em inglês. Eu não sabia que ele vinha. Mas sabe o que essa música diz?
Todos precisam de compaixão. Um amor que nunca falha. Que a misericórdia caia sobre mim. Todos precisam de perdão. A bondade de um Salvador. A esperança das nações. Aí a versão da música é bem assim. Todos necessitam de graça e esperança, perdão e compaixão. Todos necessitam de um amor perfeito, de um Deus que salva. Todos precisam de compaixão. Todos. Sabe o que eu aprendo? É que eu preciso, e em nome de Jesus, que caia sobre as nossas vidas o amor ágape de Deus sobre nossas vidas. Para que nós possamos olhar qualquer pessoa, não através do meu olhar pecador, não através do meu filtro julgador, do meu filtro preconceituoso, mas que eu olhe com o amor ágape de Deus, e somente com o amor ágape. Eu sei que tem situações que nós vamos olhar para as pessoas. E tem gente que é nó, irmãos. Tem gente que você vai passar anos e anos orando. Tem gente, inclusive da sua família. Tem gente que, meu Deus, mas essa pessoa precisa de amor e compaixão. Essas pessoas precisam de um perdão de Deus. Assim como eu e você recebemos da graça de Jesus, essas pessoas, todos precisam também da graça de Jesus. É interessante que quando nós entregamos a vida para Jesus, uma das coisas que acontece é que nem quando é criança. Você já viu criança que é muito imperativa? Que tem muita energia? Criança que não para quieto? Que pai, irmãos, é interessante. Que pai e mãe falam, disciplinam, mas aquele menino parece que foi formado no fogo. Já viu criança assim? E aí você já viu situação que você fala assim, rapaz, essa criança só bagunça. Essa criança só dá trabalho. E aí, só os pais para aguentar. Já viu isso? Fica quietinho. Mas esquece que você também já foi uma criança. Esquece. Ei, tem gente que não pode ver um bebê fazendo cocô na fralda. Mas esquece que você também já foi um bebê que fez cocô que às vezes nem era fralda, era coeiro. Quem lembra disso aí? Eu lembro certa vez, deixa eu abrir um parênteses aqui. Entregar minha filha. Letícia tinha acho que uns 2 anos de idade, 1 ano e meio, não sei. Nós estávamos passeando. Na Ponta Negra. Na Ponta Negra, né? Fica tranquilo. Eu estava na Ponta Negra, ela era pequenininha, irmãos. Aí deu uma dor de barriga nela. Escute que eu vou finalizar. Vocês estão rindo, mas peraí. Aí daqui a pouco, a Letícia, ela já estava... Ela tá com vergonha. Aí daqui a pouco a Letícia está tirando a fralda. E ela fez cocô no meio da rua. Aí teve uma mulher que olhou braba pra gente. Pra minha esposa. Olha aí. Tá fazendo cocô na rua? E falou alto. Eu olhei. Me deu uma raiva santa. E na hora, eu voltei com a raiva. Lembrei que eu era crente. Que eu tenho que olhar as pessoas pelo olhar de Cristo. Aí eu só fiquei calado. A gente pegou a Letícia. E saímos. Resolvemos a situação e saímos. Ei, será que aquela mulher que me recriminou naquele dia nunca foi criança? Será que você nunca teve uma dor de barriga? Será que você nunca passou aperto? Quer ver, você chegou lá na sua casa e só tinha um banheiro? Já aconteceu isso com você? Grande. Você sabia, escute isso aqui, que às vezes eu e você, nós olhamos para aquelas ovelhas perdidas que estão fazendo o cocô fora. E nós, ao invés de nós compadecermos, nós amarmos, nós nos aproximarmos, nós preferimos nos afastar. Nós preferimos não sentir o odor. Nós preferimos não nos envolver. Por quê? Porque está fedendo. Porque está cheirando mal. Porque está dando trabalho.
Você já parou por isso? Nós precisamos, irmãos, e que caia sobre nossas vidas, a partir de mim, em nome de Jesus, sobre que todos precisam de amor e compaixão, que o amor ágape de Deus venha sobre as nossas vidas, porque nós temos no nosso DNA o amor filéu, é o amor da amizade. Rapaz, aqui só tem gente boa, ó. Só gente boa, que eu gosto de estar, eu gosto de, sabe, de realmente estar conversando com você. Hoje o irmão falou assim, pastor, vem me visitar, eu vou comprar um açaí, aí que eu vou mais rápido, irmão. Eu vou lá. É muito gostoso ter comunhão com os irmãos. Ah, irmãos, eu sou muito simples. Você oferecendo uma macarronada de sardinha, eu já estou com a vida ganha. Aleluia. Que Deus revele aqui para um casal. É que eles nos convidam geralmente na casa deles com macarrão com sardinha. Não tem problema nenhum, irmão. Um bolo, irmã querida. Eu aceito. Faz um trabalho fantástico. Fazendo propaganda. Meus amados. E aí, queridos, independente da circunstância, mas tem gente que não se envolve. Tem gente que chegou uma pessoa, uma mulher, sem sapatos, vendendo DVD, irmãos. E entrou na igreja, e gritando, e gritava na igreja. Aí sabe qual é o clima que fica? Peraí. Deixa eu guardar logo as minhas coisas. Pode roubar. Deixa eu... A pessoa só queria água. Aí eu fui lá. É claro que a gente, com a atmosfera, nós já tivemos casos, infelizmente, com algumas situações indesejáveis. Mas, queridos, todas as pessoas que chegaram ao nosso redor, elas têm que receber não apenas o amor filéu, não apenas o amor eros, que é um amor de relacionamento entre um homem e uma mulher, mas que nós precisamos aprender a derramar sobre todas as pessoas o amor ágape. É o amor de Deus. É o amor, sabe qual é o amor de Deus? O amor ágape é aquele que fala bem assim, eu vou me sacrificar no seu lugar. E aí pega aquela irmã, leva ela, até ela queria beber água, bebeu água, eu falei, tem banheiro. Merece carinho, merece respeito, a roupa não é adequada. Quantas pessoas não entram nas nossas igrejas, não entram talvez aqui, porque está mal vestida? Porque o que as pessoas vão pensar? Porque intrinsecamente, dentro das pessoas, dentro de você e dentro de mim, a gente já pensa, eu tenho que ter uma etiqueta, um padrão. Dentro da igreja, irmãos, eu sei que existem os padrões, eu sei que existe uma etiqueta, mas dentro da igreja, maior que uma etiqueta, um padrão, deve ser o amor ágape. Devemos acolher qualquer pessoa. Devemos acolher qualquer pessoa. Sabe, tem pessoas que não têm vergonha de entrar numa igreja por causa de uma orientação sexual. Tem pessoas que têm, sabe, medo de entrar numa célula, porque eu estou mal vestido, eu estou fedorento, Não! Ei, todos necessitam de um amor perfeito. Talvez você seja o primeiro agente de transformação da vida daquele irmão. Nós temos um caso que é público, o pastor Cláudio. Ele assaltou em Santarém os missionários. Ele caiu na besteira de assaltar crente que tinha o amor ágape. Assaltou lá os irmãos. Aí os missionários, pastor Lucas, fundador da nossa igreja, correu atrás. Ele conta que ele estava lá, tinha acabado de assaltar. Ele falou, stop in nome of Jesus. Esse é por minha conta. E aí ele conta, pode ver, já veio aqui pregar, peça para ele contar esse testemunho. Vou até pedir para ele qualquer dia desse contar esse testemunho, de novo. E aí, ele disse que quando ele ouviu o nome de Jesus, o corpo dele paralisou. Irmãos, ao invés de levar uma coça, ao invés de levar um saculejo, ele encontrou pessoas que tinham o amor ágape, que acolheu aquele irmão, que cuidou dele. Só que dava vontade de roubar de novo. Só que ele foi amado. Ei, todo o processo de luta da sua vida, ouse atrair através da amor ágape. A viver o amor ágape. E sabe o que aconteceu com aquele cidadão? Você já sabe o final da história. 2 anos atrás, 3 mais ou menos, ordenado pastor daqui da nossa igreja, homem de Deus, está servindo
a nossa igreja. Por quê? Porque alguém olhou para aquele irmão através do amor ágape, o amor de sacrifício, o amor que olha para aquela ovelha sem preconceito, sem distinção, sem acepção, somente através do amor ágape. Eu sei, irmãos, que talvez é tão difícil quando você olha para as circunstâncias da sua vida, talvez da sua família, talvez do seu casamento, talvez dos seus filhos, talvez de qualquer outra circunstância que você esteja vivendo. Mas se você ousar ver a pessoa através do amor ágape, do amor de sacrifício, e você manifestar esse amor, você manifestar o carinho, você manifestar a consideração, irmãos, você vai ver que aquela pessoa, ela vai ser ajudada e a sua vida vai ser transformada, porque o amor de Deus, diz a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, você olhando para alguém, através do amor ágape, você está falando bem assim, eu vou te ajudar a encontrar a salvação. Quem está entendendo aí? Queridos, é muito forte isso. Queria poder ter mais tempo de terminar essa mensagem, domingo que vem eu termino. Mas, semana que vem eu continuo com a dracma perdida. Olhe para todas as pessoas com um olhar de ovelha. Às vezes eu sei que tem ovelha que parece que não é ovelha, parece que é bode. Tem pessoas, meus amados irmãos, que parece bode. Principalmente quando é o seu marido, você olha, rapaz, isso não é uma ovelha não. É sua esposa. É fulano de tal, não, parece que não é ovelha. Tem processos, tem dificuldades. Mas sabe o que acontece, queridos? Em nome de Jesus, o amor ágape vai fazer com que aquela pessoa seja salva. E em breve, você verá, ela aqui, talvez aqui ou em outro canto, mas ela vai dizer, eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Porque alguém ousou a ser amado através do amor ágape. Meus irmãos, vamos atrás das ovelhas perdidas. Está no seu trabalho. Tem pessoas que estão perdidas, precisando de amor. Na sua faculdade, ei, jovens, no seu colégio, tem jovens que estão... Essa semana, eu estava num canto aí, tinha 2 adolescentes, 2 moças tão bonitas, vivendo lesbianismo. Estava com o Charlie ali. O Charlie viu. Meu Deus, eu fiquei olhando. Esse mundo precisa do amor ágape. Ei, Deus vai derramar em 2026, a começar de hoje, que todos nós vamos receber esse amor ágape e vamos ser instrumento de salvação para encontrar essas ovelhas perdidas, amá-las, cuidar bem delas, tirar os carrapichos, tirar os espinhos e daqui a pouco essas pessoas vão ser, irmãos, instrumentos para ganhar outras ovelhas que estão perdidas, porque você ousou a experimentar o amor ágape de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos praticar o amor ágape. Qualquer pessoa que entrar, não olhe com preconceito. Não olhe com o olhar do exterior. Olhe com o olhar de Deus sobre a sua vida. Olhe com esse amor. Eu sei que às vezes é difícil, mas é possível. É possível. Porque Deus, Ele vai nos capacitar. E eu finalizo dizendo o seguinte, pastor, mas eu não consigo. Fique em pé para a gente fingir que vai terminar. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo olhar esse amor ágape. Aquela pessoa me maltratou tanto. Você não sabe o que fizeram com... Olha, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez seja novidade para a sua vida. Talvez seja novidade. Se não é, eu vou só te relembrar. Porque aí você vai tomar posse mais ainda. Mas bata-se no peito e fala assim, fala assim, mais convicção, eu já tenho o amor ágape. Sabia disso? Você já tem. Você já tem quando você entregou a vida para Jesus. Sabe o que Deus fez? Ele colocou em nós o próprio Espírito dele, o Espírito Santo. Diz a Bíblia que você foi selado. Você foi selado com o selo do Espírito. Diz a Bíblia que você se tornou
Na religião judaica tem a festa dos tabernáculos. E que era isso? Era a tenda, era a igreja. Quando você entregou a vida para Jesus, o próprio Jesus se tabernaculizou. Não sei nem se dizer essa palavra. Ele te fez a igreja dele. Por quê? Porque você é o Espírito. Antes, o Espírito de Deus estava numa caixa, numa arca de ouro. Mas agora, o maior valor, porque Jesus morreu por você, você se tornou a arca da aliança. Ele fez uma aliança através do sangue, através do pão, como nós vivemos agora há pouco a Santa Ceia. E essa aliança já não é mais um objeto, sabe, queridos, comum, um objeto como esse aqui. Não, já é você mesmo. Você tem o Espírito de Deus, eu tenho o Espírito de Deus. Então você já tem o amor ágape dentro da sua vida. Você já tem, porque quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Quem habita dentro de você é o poder dos poderes. E aí, meus amados, você já tem o amor ágape. Então é possível amar todas as pessoas através do amor ágape. Você já tem o amor ágape.